Olá, seja bem-vindo ao curso Sistemas para a Internet. Você está acessando a disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores, que será dividida em 4 videoaulas abordando os principais assuntos dessa disciplina. Meu nome é Rafael e você pode estar entrando em contato para esclarecer eventuais dúvidas pelo e-mail grupo4pi@outlook.com. Qual o objetivo da disciplina? O objetivo é adquirir os conceitos fundamentais relacionados às redes de computadores, em particular a internet, e passar a conhecer as tecnologias e ferramentas que serão necessárias nas demais disciplinas do curso e na sua vida profissional. Aqui nós temos o índice da videoaula 3, que nós trataremos sobre o assunto FTP, conceito, objetivo, características, conexões, dados, controles e respostas. Bom, vamos começar. Conceito: o que é FTP? FTP é a maneira mais popular e rápida de enviar e baixar arquivos entre computadores. Para utilizar FTP no disco virtual, você pode utilizar o software de sua preferência. O que ele é? Ele é um protocolo que foi desenvolvido exclusivamente para a troca de dados. Existem outros protocolos que também são utilizados para a troca de dados. O próprio HTTP é muito utilizado por páginas da web. A principal função do FTP é que ele divide os pacotes em dados e só envia o próximo pacote quando ele receber a resposta afirmativa do último pacote enviado. Isso garante que a informação chegue mais completa no seu destino, no caso, para a gente. Aqui eu montei o esquema de como funciona essa troca de dados no FTP. Nós temos o usuário e o servidor FTP. Aí o usuário solicita para o servidor FTP um dado, um arquivo, uma imagem, alguma coisa, e o FTP faz essa transferência. Ok. Vamos para o próximo slide. O objetivo. Qual o objetivo? É promover o compartilhamento de arquivos, sejam eles programas ou de dados. Outro objetivo é encorajar indiretamente o uso de servidores remotos que funcionam como backup. Também proteger os internautas de variações em sistemas de armazenamento de arquivos e entre servidores e transferir dados com confiabilidade, rapidez e eficiência. Apesar do FTP ser usável diretamente pelo internauta, ele foi desenvolvido especificamente para o uso por parte dos programas de computadores. Ele permite uma partilha de ficheiros entre máquinas distantes, permite também uma independência dos sistemas de ficheiros das máquinas cliente e servidor e transferir dados de maneira eficaz. Ok, vamos para o próximo. Características. Uma das características do protocolo FTP é que ele é descrito no RFC 959. O que é o RFC? É o pedido para comentários na tradução brasileira, que é Request for Comments. As RFCs são documentos técnicos desenvolvidos e mantidos por uma instituição que especifica os padrões da internet. Então, dentre vários protocolos, o FTP é um dos que se encaixa na RFC 959. Outra característica do FTP é que ele usa a arquitetura cliente-servidor. Nós já vimos anteriormente nas aulas passadas qual é essa arquitetura, como ela funciona. Aqui eu coloquei uma imagem apenas para exemplificar o cliente-servidor no caso do FTP. Outras características do FTP é o que? Que ele permite a transferência de arquivos em ambas as direções. Como assim? Você consegue fazer download e upload. O download, no caso, você baixa o arquivo do servidor e o upload você sobe o arquivo para o servidor. Então ele consegue fazer essa transferência de arquivo de computadores locais que sejam cliente FTP para os computadores remotos conhecidos como servidores FTP. Essa transferência pode ocorrer inclusive entre clientes e servidores FTP de diferentes sistemas operacionais. O sistema operacional acaba que não influencia no FTP. Outras características são que ele dá mais rapidez e versatilidade nessa transferência de arquivo. Falei aqui que ele se baseia no protocolo TCP, sendo que o FTP ele possui uma interface para poder interagir com esse protocolo. Ou seja, ele tem uma interface específica para agir com o protocolo TCP/IP.
Ele facilita a organização entre diferentes componentes de hardware e software e permite o aumento do número de usuários dessa tecnologia. Beleza, vamos para o próximo. Características. Como eu já disse anteriormente, o FTP ele é baseado no TCP, sendo posteriormente adaptado para o TCP/IP, que o TCP é um protocolo e o IP é outro, mas a nomenclatura, hoje em dia todo mundo fala TCP e IP junto, mas temos que ter essa diferença aí. Ele possui restrição de acesso, ou seja, ele solicita um usuário e uma senha para você estar logando e estar fazendo essa transferência de dados. E ele também possui restrição de propriedades, que você não pode chegar e apagar uma imagem ou criar um diretório, você logar com o seu usuário, com sua senha e já ir criando um diretório ou apagando um arquivo, uma imagem, alguma coisa assim. Ele possui essa restrição, então não é liberado para fazer tudo mesmo após o acesso com o usuário e a senha. Protocolo Out of Band. O FTP usa um mecanismo de controle de Out of Band. O que é isso? Os dados se movem entre cliente e servidor usando um caminho de comunicação e um caminho de transmissão de dados diferente. Vamos ver aqui no exemplo em imagem. Temos o usuário, servidor FTP. Eles, ao enviar a solicitação para a conexão, abre-se essa porta 21 e os dados de controle trafegam por ela. Aí eu solicito uma imagem, então o servidor FTP vai abrir outra porta, a porta 20, e vai me enviar essa imagem por essa conexão. Ou seja, ele fica com duas portas, uma que trafega as solicitações e outra que trafega os arquivos. Conexão persistente, dura toda a sessão de transferência. Vamos ver aqui, temos usuário, servidor FTP. Então o usuário solicita a conexão com o servidor FTP, abre essa conexão TCP e pela porta 21 envia os dados de controle. Após fazer a conexão, vamos supor que eu desejo obter uma imagem. Então eu solicito essa imagem para o servidor FTP por essa porta 21, onde trafega os dados de controle. O servidor FTP vai abrir uma outra porta, a porta 20, e por essa conexão vai passar os dados de arquivo, ou seja, vai passar a minha imagem. Como a conexão é persistente, só o que vai encerrar é a porta 20, a porta que trafega os dados de arquivo. Então ela encerra. Aí agora eu quero um vídeo. Então eu solicito de novo para o servidor FTP um vídeo. Então vai passar pela porta 21 os dados de controle. O servidor FTP vai abrir outra conexão na porta 20, aonde ele vai me enviar o vídeo. Ele vai me passar os dados de arquivo do vídeo pela porta 20. Ao encerrar a transferência desses dados do arquivo que eu solicitei, vai fechar a porta novamente. Agora eu quero um texto, então vai abrir outra conexão pela porta 20 e vai passar os dados desse arquivo que eu solicitei por essa porta. Após terminar o envio desses dados, a porta se fecha novamente e continuamos apenas com a porta de dados de controle, a porta 21. Essa é a conexão persistente. Essa porta 21, ela não vai ser fechada. Vamos para a conexão não persistente. A não persistente dura somente o período de transferência de um arquivo. Ou seja, o usuário 1 e o servidor, eu solicito a conexão, então vamos abrir a porta 21, onde vai trafegar os dados de controle. Aí eu solicito uma imagem para o servidor FTP. O que ele faz? Ele abre outra porta e me envia os dados desse arquivo, ou seja, ele me envia essa imagem pela porta 20, essa outra conexão. Beleza. Após terminar o envio desses dados de arquivo, o que vai acontecer? Como a conexão é não persistente, então terminou a minha transferência dos meus dados do meu arquivo, fecha a conexão da porta 21 e, como ela é não persistente, fecha a conexão da porta da porta 20. Eu vou mostrar novamente, só para fixar. Eu solicito a conexão com o servidor FTP, então eu abro esse caminho, o TCP, eu abro essa conexão TCP e mando os meus dados de controle. Por essa mesma conexão, eu envio a solicitação de um vídeo. Eu peço que o servidor me envie um vídeo. Então ele vai abrir uma nova conexão, que vai ser pela porta 20, e vai me enviar os dados desse arquivo. Após a finalização do envio desses dados,
Eu vou fechar essa conexão da porta 20, onde trafega o meu arquivo, e logo em seguida eu fecho a conexão que passa os dados do controle das solicitações, porque é uma conexão não persistente. Então eu fecho essa conexão. E aí acaba a transferência e a comunicação entre o usuário e o servidor FTP. Bom, podemos observar então que o cliente sempre manda o comando para o servidor e o servidor sempre mandará uma resposta. Então, nunca um servidor vai solicitar alguma coisa para o usuário sem que ele tenha solicitado anteriormente. Ou seja, eu sempre vou fazer a conexão com o servidor, vou pedir essa conexão e aí ele vai me pedir o usuário e a senha. Depois eu peço para ele me enviar um arquivo, então ele vai, abre uma outra conexão e me manda esse arquivo. Ele nunca vai tomar a iniciativa, sempre eu que vou solicitar alguma coisa ao servidor. Aqui eu coloquei alguns comandos que nós podemos solicitar para o servidor. Então, cwd, que faz um diretório, o delete, que exclui o arquivo remoto, o kit, que fecha a conexão, o user, que envia esse comando para iniciar o processo de login, e assim outros comandos aqui. E as respostas que o servidor me oferece quando eu faço essas perguntas e envio os dados para que eu possa acessar o sistema ou fazer alguma alteração. Então aqui ó, temos o 230, logged on, senha conferida, o usuário logado. Então ele vai me enviar essa mensagem e aí eu já vou estar logado no servidor FTP. E aqui tem algumas outras respostas, só para vocês darem uma olhada. Transferência de arquivo em um servidor FTP. Aqui eu coloquei um exemplo para melhor visualização. Então temos o usuário, o nome do hospedeiro remoto 127.0.0.1, que é o servidor. Então temos o servidor. Aí eu vou solicitar uma conexão com o servidor. Então abrimos a conexão. Ele vai me solicitar, nessa conexão, ele vai me solicitar o usuário e a minha senha. Então eu envio, aqui apareceu o usuário e a senha, então eu envio o usuário, aluno IFTM, e depois a senha, que é o password. Após esse processo, ele vai me falar que eu consegui logar. Então, estou logado no servidor. Após logar, eu solicito um arquivo. Então, eu solicito uma imagem. Operar agora, vamos para o processo de operação de transferência de arquivo. Então, eu solicito um arquivo de texto. E o servidor, então, vai abrir uma outra conexão e vai me enviar esse arquivo de texto. Após ele terminar de enviar, ele vai me mandar uma mensagem que o texto, o arquivo, no caso, foi transferido com sucesso. Após eu receber essa mensagem, eu envio uma mensagem para ele dando OK e acaba a conexão que é transferida o arquivo. E aí fechamos a conexão. Essa é a transferência de arquivo em um servidor FTP. Aqui eu dei alguns exemplos de clientes e servidores, como o FileZilla, que é muito usado, o Classic FTP, o CyberDuck, FTP Commander, o Coffee Cup, o Ace FTP 3 Pro e o Core FTP. Todos esses são bastante utilizados, são muito bons, mas o FileZilla eu prefiro trabalhar com ele. Aí fica a critério de cada um. Bom, termino aqui a aula de rede de computadores. Lembrando que disponibilizamos uma lista de exercícios e materiais complementares sobre essa aula, onde você poderá estar aprofundando mais os seus conhecimentos. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima videoaula.